pessoal! Fala, galera! E aí, Rocha, qual que é o tema do vídeo de hoje? Cartografia é a ciência que estuda a superfície terrestre, tem que saber medir. Vem com o papai! Essa paródia cantada brilhantemente pelo Rocha foi feita pelos meus alunos do Colégio Objetivo e o link para ela vai estar na descrição desse vídeo. Não esqueçam de prestigiar o trabalho desses alunos e aproveitem, compartilhem, curtam o nosso canal. Famosinhos da internet. Yes, baby. Mas o que é cartografia? Cartografia tem alguma coisa a ver com geografia? Sabemos que cartografia é a representação da superfície da Terra. Existem várias formas de representar a superfície da Terra. As mais conhecidas são o globo terrestre, que é a melhor e a mais fiel forma de representação, pois representa a Terra na sua forma exata. O mapa, que é a representação da superfície curva da Terra numa folha plana. E quando essa representação é feita dessa maneira, apresenta algumas deformidades, daí a necessidade das projeções. A carta topográfica representa pequenas porções da superfície da Terra. Ela deve conter informações o mais próximo possível do tamanho original. Além dessa representação, temos os croquis e as plantas, que são utilizadas para a construção de prédios e espaços urbanos ou rurais na superfície da Terra. Os primeiros cartógrafos dispunham apenas do seu olho e da sua observação na superfície da Terra para representar. A cartografia, ela é um ponto de vista de cada cartógrafo. Ela apresenta uma visão particular de mundo e envolve a cultura e a tecnologia da época. Por exemplo, os mapas antigos traziam monstros marinhos e demônios, representando a visão do mundo naquela época. A cartografia é uma ciência muito importante, pois ela serve, antes de mais nada, para fazer a guerra, juntamente com a geografia. Por isso, ela tem implicações geopolíticas muito extremas. Houve uma grande evolução da cartografia da época inicial aos dias de hoje. Em muitos momentos, os mapas antigos eles eram mais obras de arte do que informações técnicas. Nos primeiros mapas que tentou representar o mundo, ainda naquela visão plana, eram aqueles mapas em formato TO, onde colocava no centro a cidade de Jerusalém. Dizem até que no passado eles achavam que a Terra era um hand spinner. Toda vez que caiu uma questão com o mapa, você deve observar alguns elementos que estão presentes em todos eles. Você sabe quais são esses elementos? Anote aí, por favor. O primeiro elemento dos mapas é o título. Nele você vai ver a informação sobre o assunto do mapa. Os mapas eles são temáticos. Eles podem ter assuntos relativos à geografia física, à geografia humana, ou então a relação entre essas duas geografias. Algum aspecto natural envolvendo o ser humano. Outro elemento importante nos mapas são as convenções cartográficas, presentes no formato de cores e símbolos. Então é muito fundamental que você observe a legenda para poder interpretar o mapa, senão você vai ler ele de maneira errada e vai errar a sua questão. A orientação cartográfica também é muito importante, e isso inclusive foi tema de outra aula nossa. Deve-se saber então para que lado está o norte e a partir daí você encontrar os outros pontos cardeais. Temos também a escala que mostra a relação entre a distância no mapa e a distância na realidade. Para finalizar, temos também as projeções. Cada projeção vai utilizar de acordo com uma ideologia e elas podem enganar bastante o observador, pois elas podem mascarar alguma coisa e evidenciar alguma região. As principais projeções são projeção cilíndrica, cônica e plana ou azimutal. A projeção cilíndrica representa a superfície curva numa folha plana. É mais ou menos assim, ó. Presta atenção.
Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico. Quando a Terra esférica representada num plano é esticada, observem o que acontece com os paralelos. Eles esticam, transformando as altas latitudes. Os dois principais cartógrafos que utilizam essa produção são Mercator e Peters. Mercator fez a primeira projeção cilíndrica no século XVI, respeitando os interesses da Europa, que era aquela potência. Por isso, esta projeção é denominada de eurocêntrica e também é uma projeção conforme. Conforme porque ela tem como prioridade mostrar a forma dos continentes. E eurocêntrica porque ela representa a Europa no centro do mundo. Essa projeção, por causa do nosso passado histórico e a influência do processo colonial, é a que nós mais conhecemos. Já a projeção cilíndrica do alemão Arno Peters foi desenvolvida no século XX. É chamada de projeção subdesenvolvida, porque ela está muito mais ligada ao tamanho dos continentes. Por isso, ela é denominada de projeção equivalente. Ela mostra a real proporção entre continentes e oceanos e distorce a forma. Geralmente, esta projeção, quando cai em provas de Enem, vestibulares ou concursos públicos, ela apresenta um mapa invertido, entre aspas. Nós sabemos que não existe mapa de cabeça para baixo, pois a Terra pode ser observada de qualquer ângulo, visto que ela é uma esfera. Nesta projeção, as regiões próximas ao Equador, ou seja, de baixas latitudes, são melhor representadas. Por isso, a denominação projeção do mundo subdesenvolvido. Como as projeções cilíndricas representam bem as regiões próximas ao Equador e distorcem à medida que se aumenta a latitude, foi necessário criar um tipo de projeção que evidenciasse as áreas temperadas, as médias latitudes. Essa solução foi feita através da projeção cônica, onde você vai colocar um cone sobre a superfície da Terra. Esse mapa é muito utilizado, por exemplo, para poder representar a América do Norte, a Europa ou a Ásia. Mapas regionais. Já as regiões polares ficam distorcidas nas duas primeiras projeções. Uma solução para isso é colocar um plano tangente à superfície terrestre. Estou falando da projeção plana ou azimutal. Um exemplo dessa projeção é a bandeira da ONU, que deixa o Polo Norte no centro, evidenciando os países da América do Norte e Europa, países centrais, e deixando na periferia a América Latina, a África e o sul da Ásia. Esse mapa, inclusive, já caiu em questões do Enem. Um outro mapa de projeção plana muito famoso é a projeção de Kennedy, que deixa o Brasil no centro e o sul para cima. Esse mapa ele evidencia e valoriza o Brasil. Inclusive no texto que explica ele, Stephen Kennedy fala que nós ainda não descobrimos o Brasil, porque nós observamos o Brasil através da visão europeia, através de mapas que valorizam a Europa. Existe uma técnica cartográfica chamada anamorfose, que cai bastante na prova de vestibulares, concursos e do Enem. Consiste na distorção das formas dos países de acordo com um tema. E você tem que sempre descobrir qual que é o assunto do mapa. Por exemplo, se no mapa do Brasil mostra o estado de São Paulo muito grande e o estado do Amapá, os estados do norte muito pequenos, provavelmente o tema vai ser ou economia ou população, já que a população e a economia de São Paulo é muito mais forte do que a desses estados. Então você tem que pegar um conhecimento diverso sobre o mundo para poder descobrir o tema do mapa utilizado na anamorfose.
Agradecemos a todos vocês que assistiram até o final mais um vídeo da nossa página Mais Geo. E não se esqueçam de que na descrição desse vídeo vai estar uma super lista de exercícios e também um mapa mental. E se você tiver alguma dúvida sobre qualquer questão da lista, deixe nos comentários que nós vamos responder para vocês. E até mais. Geo é o mapa do seu coração.